E eu tô bem animada, bem empolgada pra fazer essas marmitinhas, pra gente conseguir comer melhor, sabe? Pra gente conseguir comer melhor, se alimentar melhor, porque na correria é muito difícil. A gente também que tem compromissos com a igreja, compromissos também é a vida pessoal, né, gente? Então, conciliar isso é bem difícil. Claro que nada supera uma comidinha fresca na hora, de poder fazer todos os dias, mas é aquilo, a gente tem que saber também o que a gente prefere, né? Aqui em casa nós estávamos comendo muito mal, comendo muita bobeira, assim, não dava tempo. A gente comia qualquer coisa, além de comer mal, fazia mal para a saúde. Eu fiz uns exames e aí falei, ok, realmente preciso me alimentar melhor. A gente acaba gastando muito mais, né? Então não faz bem para o nosso corpo, não faz bem para a nossa vida financeira. Então assim, por isso que eu decidi comprar essas marmitas, por isso que eu decidi fazer e deixar tudo prontinho. Eu não vou congelar. Um tempo atrás eu já experimentei fazer isso e aí eu não gostei muito. Então agora que eu tenho os potinhos adequados, claro que naquele de plástico também dá pra fazer, sabe? Aqueles que a gente mais vê aí é mais comum também. Eu tinha daqueles quando eu fiz pra congelar. Mas aí eu acho que eu tava também numa vibe diferente, num momento da vida diferente e não nos adaptamos, mas agora vamos ver, porque a gente realmente precisa. O meu trabalho é muito incerto, então as coisas, querendo ou não, são um pouco incertas pra gente conseguir ter uma rotina, o que complica um pouco. Então ter isso, saber que com a nossa alimentação a gente não vai precisar se preocupar, é muito bom mesmo. Eu espero muito que dê certo. Tô animada pra ver tudo isso daqui em comidas, a geladeira arrumada. Vou ver também se eu faço um bolo, sabe, de banana, que eu tenho algumas bananas lá bem madurinhas, bem docinhas, então acho que vai ficar gostoso. Eu não gosto de bolo de banana, mas o Bruno gosta, então ele come, tá tudo certo. E é isso, vou mostrando pra vocês. Eu não tenho, assim, por enquanto, muitas dicas pra dar, né, porque eu não tenho experiência nisso, como eu falei, é a primeira vez que eu tô fazendo hoje. Mas eu quero compartilhar com vocês esse processo, eu espero que vocês gostem. E se vocês se interessarem, se vocês gostarem, eu trago mais esse tipo de vídeo aqui pro canal. Até porque as marmitinhas eu vou fazer uma vez por semana, pra estar mais fresco e não precisar congelar. E aí, se vocês gostarem, como eu falei, eu posso trazer dicas, posso trazer ideias. Até lá eu vou ter uma experiência maior para poder falar com mais propriedade. Mas eu creio que vai ser bem legal, gente. Então, mesmo que você não vá fazer marmitas aí na sua casa, você pega ideias para fazer no almoço de domingo, alguma receitinha diferente, alguma forma de fazer. Eu tenho certeza que vai poder te ajudar de alguma forma. Gente, e nessa carne aqui, vocês viram como eu fiz, né? Coloquei bastante cebola, alho, aí coloquei ela, deixei refogar um pouquinho. Depois eu coloquei páprica defumada, alho, salsa, cebola e um pouquinho de chimichurri. Não vou colocar pimenta, porque o Brando não come. Então eu prefiro colocar a hora que eu for comer mesmo, sabe? Mas pra quem gosta pode colocar pimenta. Eu prefiro colocar o tomate depois, que aí ele não some tanto. Mas se quiser colocar pimentão, o que quiser acrescentar nessa carne aqui, dá. E ela fica assim, ó, bem bonita. E eu falei, a minha carne é contra filé. Eu cortei em alguns pedacinhos e aí tô fazendo então refogado. Eu sei que você pode fazer com vários tipos de carne, mas como era a que eu tinha, eu tô fazendo com contra filé, mas dá pra fazer com vários outros. Daí quando começa a pegar assim no fundo, eu acrescento água e tampo para poder cozinhar uma meia hora mais ou menos, uns 40 minutos, depende muito. Como é contra filé, eu não deixo tanto tempo, mas se for uma outra carne, precisa deixar mais um pouquinho. E aqui, gente, tem aquilo que eu mostrei pra vocês.
A cenoura, batata doce, resolvi colocar. Piquei assim também, ó, meia lua, coloquei. Cebola, tomate tá aqui embaixo, vou mexer agora. Tem chuchu, pedacinho que eu esqueci de cortar. E chuchu também, tá bem bonito, né? Então agora eu vou temperar isso daqui. E a carne, por enquanto, tá assim. Ela tá bem rosada ainda, tá vendo? Então, agora eu vou deixar sem papel alumínio pra poder secar, terminar de secar e dar uma douradinha nela. Porque carne de porco a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, vou ver se viro tudo e segue pro forno também. E nessa panela de pressão aqui, não pode colocar muita água. No começo, logo quando eu comprei ela, eu estava estranhando, sabe? E aí, eu fui ver depois que era água, porque eu tava colocando muita água. E ficava um feijão muito aguado, demorava pra pegar um caldinho gostoso e tal, mas era por conta disso, porque como eu falei pra vocês, essa panela aqui foi o que eu vi, tá? Eu acho que é verdade mesmo, porque foi o que eu notei. Ela não evapora água, então ela não queima, sabe? E aí, automaticamente, você não precisa pôr, então, tanta água assim como tá acostumado. Vou mostrar pra vocês o tanto que eu coloquei, que eu acho que é suficiente. E aí, eu também gosto de um feijão com caldinho, claro, todo mundo gosta, né? E pra marmita, também não dá pra ser um feijão seco, porque a hora que eu for esquentar, imagina, um feijão seco não vai ficar muito legal, né? Então, eu coloquei aqui um tanto razoável, mas essa é a dica. Pra quem tem panela elétrica e tal, e ainda não acertou, como eu não acertava, talvez é a quantidade de água que você esteja estranhando, porque eu colocava muita água. Eu sempre colocava na panela normal com medo de queimar. E essa não queima, então não precisa de tanto assim. Dá pra já ir no ponto. Esse aqui ainda eu coloquei um pouquinho mais. Claro que tudo depende da medida, como eu falei. Aqui é mais ou menos 2 copos. Quase 2, mas também depende do tamanho do copo, depende de muita coisa, né? Mas só pra vocês terem ideia. E esse aqui eu vou fazer com mais água porque é pra marmitinha mesmo. A hora que eu esquentar esse feijão, eu quero que ele fique bem suculento, não aquele negócio seco de marmita que eu já não gosto. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora o tanto de água que eu coloquei. Aí eu vou deixar ela aqui na cozinha, que não tem problema, ela esquenta, começa a pegar pressão. Como eu falei, eu acho que eu vou trazer um vídeo aqui no canal mostrando a panela. Claro que já tem milhares de vídeos pra ir, mas contando a minha experiência, tudo, e pra você que me segue aqui, também ficar por dentro e tal. Mas é uma panela maravilhosa, foi assim um baita investimento mesmo. Aí eu vou deixar ela aqui, depois que ela termina, ela sai a pressão, e aí eu volto lá pro fundo e continuo fazendo as coisas que eu tô fazendo lá. Gente, fica assim, ó. Eu deixo um caldinho, mas não fica nada aguado. Aí eu já coloquei aqui de novo no fogo. E vou colocar agora um tomate. E aí eu vou deixar dar uma reduzida e tá pronto. Lembra daquela carne que a gente colocou primeiro no forno? Ela ficou pronta. Aí eu piquei ela, voltei pro forno de novo. E aqueles temperinhos todos que eu coloquei ficaram assim, bem molinhos. Então assim, a minha boca tá salivando pra poder experimentar. Aí eu deixei ficar com caldinho, sabe? Fiz um caldinho no forno. Então, meu Deus, que coisa boa. Tá com uma cara ótima. Achei a coisa mais linda. Aí aqui a gente tem carne moída pronta. E a carne moída, olha, eu coloquei um pouquinho só de páprica, mais os outros temperinhos, pra poder dar uma variada, porque senão tudo fica com gosto de tudo, vamos dizer assim, fica muito parecido. Nós temos a nossa carne também, que eu creio que está pronta agora, ó. O tomate amoleceu um pouquinho e ainda tá com caldo. Então eu vou tirar e colocar num pote pra gente continuar fazendo as outras coisas. E aqui no forno, seguimos com os legumes da semana.
Terminei de montar as marmitinhas, eu mostrei um pouco pra vocês, mas não mostrei muito pra não ficar muito extenso. Mas elas ficaram assim, renderam bastante marmitas. E aí eu fui diversificando, por mais que seja a mesma base parecida, eu mudei um pouquinho. Algumas têm feijão, carne desfiada, arroz e legumes. Aí outras, por exemplo, ó, tem purê, arroz, carne desfiada, quiabo que eu coloquei pra mim e aquele mix de legumes. Aí outras, por exemplo, tem sem quiabo e sem feijão. Aí tem marmitinha também com frango, arroz mix de legumes. Aí tem igual essa daqui, que é só arroz, quiabo e frango. Então eu fui mudando bastante. As quantidades de arroz foram suficientes. Quer dizer, a quantidade de arroz foi suficiente. De legumes também. De proteína sobrou um pouquinho, olha. Como vocês viram, sobrou carne moída. E aquela carne de porco. Coloquei aqui pra caso a gente quiser comer depois, inteirando. Esse aqui dá pra fazer uma crepioca também, algo do tipo. Então deu bastante. E aqui ficaram as marmitas do Brandon. Dá pra ver que é uma quantidade bem diferente das minhas, né? Aí dele todas têm feijão, bastante feijão. Aí essa, por exemplo, é carne moída, purê, feijão, arroz e legumes. Aí tem com aquele franguinho também. Não são todas que tem purê de batata, por exemplo. Aí aquela ali é porco, purê e legumes. Então eu fui fazendo assim, diversificando bastante pra gente não enjoar de comer e achar que é a mesma coisa, sabe? Então ficaram assim. E aí no final renderam então 17 marmitas. Aí só pra vocês terem ideia, eu gosto de mostrar. Ainda bem que a gente comprou esse potinho maior, porque olha o tanto de comida. E dá certinho. Se a gente tivesse comprado de 500 ml, por exemplo, não teria dado certo. As minhas ficaram com folga, ó. Bastante, na verdade. Daria tranquilamente pra ser daquele menorzinho. Mas aí tá tudo certo também. E aí parece muito bom. Não sei nem qual que eu vou comer hoje. Fico perdida com tantas opções. Aí ele vai fechar, ó. E dá também tranquilamente pra gente poder fechar. É bom que veda bastante, né? Aí eu já arrumei lá a geladeira, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Mas vai ficar assim, ó. Bem seguro, bem fechadinho, conservando bastante até o final da semana, pra gente poder ir consumindo. As minhas eu fiz mais, porque daí eu aproveito e almoço em casa. Então por isso que dele foram só 5, pra mim foram mais, que aí eu aproveito e tenho almoço também. Né, Vitor? É. Tá animado pra experimentar? Estou começar a comer direitinho. Verdade. E, gente, colocou muito feijão no dele. No entanto, que até faltou feijão pra mim. Ele foi se empolgando, aí depois eu falei, meu Deus, acabou o feijão. Mas é que realmente o feijão eu medi errado. Da próxima vai dar tudo certo. Bom, gente, então vocês viram aí o resultado, como é que ficou. Eu demorei 3 horas pra poder fazer tudo. Então eu fiquei muito contente, nós ficamos muito contentes com o resultado. Valeu super, super, super a pena ver a geladeira assim arrumadinha, com tanta coisa boa pra gente poder comer. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado da receita, de acompanhar como que eu faço cada coisa. Nós vamos consumir esses alimentos durante a semana, vamos ver qual será a nossa experiência dessa vez, se a gente vai se adaptar, se a gente não vai. E como eu comentei também, pelo fato de eu ter feito algumas variedades de coisas, então não ficou aquela coisa repetitiva, sabe? Todo dia a mesma coisa, ou vários dias, pelo menos a mesma coisa. Ali, se eu não me engano, ficaram acho que só 2 parecidas. E a única coisa que repetiu mesmo, sem ser o arroz, né, foram os legumes. O restante a gente conseguiu adaptar com purê, com feijão ou não, com a proteína também. E ficou bem legal, eu adorei, achei que ficou lindo nos meus potinhos novos, fiquei muito orgulhosa, muito cansada, acho que dá pra perceber, né, gente, pela minha cara, que eu tô assim, exausta, exausta, exausta. Eu demorei também um pouquinho mais, agora já é um pouco mais tarde, mas eu contei quanto tempo deu pra eu poder falar pra vocês, e aí eu demorei um pouquinho mais porque eu limpei a geladeira pra poder colocar lá. Como vocês viram, fiz também a gelatina. Eu só não fiz o bolo que eu falei que ia fazer, porque o gás estava acabando. No final não acabou nada. Mas eu achei que o gás estava acabando. Eu falei, não vou arriscar, né? Fazer um bolo e aí depois o gás acabar no meio do bolo.
Então, por isso que eu não fiz, mas o restante eu fiz tudo aquilo que eu tinha comentado com vocês mesmo no começo. E é isso, gente. Agora, como eu falei, vamos ver como a gente se adapta aí durante a semana. E se tudo der certo, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, na próxima semana que eu for fazer de novo, eu trago aqui pra vocês. Aí eu vou ter mais informações, vou ter mais experiência pra poder compartilhar. E também ajudar você que tá aí do outro lado, que tem o objetivo de comer melhor, sabe? De comer mais saudável. Como eu comentei também, apesar do fato de querermos comer mais saudável mesmo, eu quero voltar a treinar, então me alimentar direitinho, ter as coisas prontas. Quero ver se mais pra frente eu faço alguns lanchinhos também pra poder deixar. E se vocês quiserem me acompanhar nessa saga, então, deixa aqui nos comentários pra eu poder saber o que é que vocês estão achando, se vocês gostam ou não desse tipo de conteúdo. E aí eu trago mais vezes pra vocês, tá bom? Então, se você gostou, curte bastante esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. E tchau!